Uma tempestade de 300 drones, mísseis lançados pelo Irã contra Israel provocou uma escalada dramática das tensões o Gantz acabou de avisar aqui que voltou. No Oriente Médio no último final de semana, dia 13 de abril. A participação na Arábia Saudita e da Jordânia no esforço conjunto para proteger Israel é algo sem precedentes e pode configurar toda a geopolítica da região. Para falar sobre o assunto, nós receberemos hoje o querido amigo, o jornalista e escritor Paulo Henrique Araújo e o professor Ricardo Gantz, que é correspondente do BSM em Israel. Vamos aqui receber os nossos queridos Gantz, já está aqui conosco, e o PH Vox. PH Vox, muito boa noite, Ricardo Gantz, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite aí para todos vocês. Maravilha, PH, tudo bem, meu querido? Boa noite, Gantz, boa noite, Braz, Bernardo, Silvio. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fala, Paulo. Paulo, deixa eu perguntar já uma coisa que todo mundo quer saber. Como assim? Você vai... Não, logo de cara. Você veio do PH? Você acabou de chegar do PH Vox? Eu vim do PH Vox. Ah, tá. Porque todo mundo chega no chat aqui do BSM, do KGB. Acabei de chegar do PH Vox. E outra coisa que todo mundo quer saber do Ricardo Gantz, se ele é o Lorde Vinheteiro. Não é, né? Caramba! Putz, eu nem sei sobre quem você está falando. Mas depois você procure. Depois você procura um pianista chamado Lorde Vinheteiro. Ele é gente boa, fique tranquilo, Gantz. Ele é gente do bem. É quase um elogio. Exatamente, exatamente. Gantz, eu queria começar contigo. Primeiro, como estão as coisas aí em Israel, e depois que você puder explicar para a nossa douta audiência, né, de quem conhece os fatos e está aí, por que raios o Irã resolveu fazer este ataque violentíssimo contra Israel? Bom, em primeiro lugar, sobre a situação aqui no momento, as coisas agora estão relativamente voltaram ao normal, né? O país ficou durante 2 dias com todas as atividades educacionais foram paradas, os abrigos foram abertos, então o país deu uma certa parada em cima do que aconteceu. Mas as pessoas estão razoavelmente voltando à normalidade, sabendo que, dependendo de uma resposta que, ainda que seja uma resposta forte, ainda que seja improvável de Israel, depois a gente vai falar disso, pode ser que alguma coisa maior aconteça. Mas sobre o motivo agora do Irã ter atacado. Então, eu ouvi inclusive, eu escrevi um artigo bem longo até para o BSM, vai ser, se Deus quiser, publicado amanhã. E aí eu escrevo de maneira detalhada sobre essa questão. Mas eu ouvi muita gente falando, vibrando, torcendo. Olha, Israel teve um sistema de defesa impressionante e foi uma grande vitória sobre o Irã, etc, etc, etc. Bom, a minha análise é oposta, completamente oposta a isso. Na minha análise, o ataque do Irã foi extremamente bem sucedido. Agora, como toda questão, você vai dizer se é bem sucedido ou não, depende do seguinte: quais foram os objetivos, né? Então, se o objetivo era, por exemplo, fazer um grande dano aos civis em Israel e gerar um monte de mortes, etc., bom, aí foi um fracasso. Mas quem diz que o objetivo foi esse? Então, considerando todo o histórico do Irã, não há por que você assumir isso daí. Isso daí assumir isso é coisa assim de torcedor. Sabe, é o sujeito que tá como num jogo de futebol, tá torcendo ali e fala, olha, defendeu, que bom, sistema agora funcionou maravilhosamente bem, então é isso aí, agora vocês estão humilhados, perderam. Né? E o que acontece se eu for falar, a quantidade de coisas que o Irã conseguiu ganhar com esse ataque, posso começar a enumerar aqui. Primeira coisa, tá? Primeira coisa pra vocês verem. O ataque todo mundo sabia que ia acontecer, né? Até o senil do Joe Biden, ele fala, daqui a alguns dias vai ter ataque, né? Então,
a Europa sabia. As linhas aéreas aqui cancelaram voos para o Irã. A Israel mesmo avisou com antecedência, olha, vocês têm que abrir os abrigos e tudo mais, estamos esperando o ataque do Irã, etc. Então, quer dizer, e isso não é que o serviço de inteligência e espionagem, de repente, obteve essa informação. Não, isso é sabido. Então, se a informação é sabida, o Irã, obviamente, comunicou. E o Irã comunica e vai negociar ao longo da comunicação. Por que estamos fazendo? O que é aceitável? Em que medida é aceitável ou não? Aí tem que olhar o seguinte, na narrativa do Irã, né? Na narrativa do Irã, o que está se passando? Então, o Irã diz, estamos atacando em retaliação a Israel ter matado o general do Irã. Bom, por que Israel fez isso? Né? Matou na Síria. Por que Israel fez isso? Porque ele tinha uma equipe pequena ali que estava ajudando diretamente o Hamas e o Hezbollah. Então, parte do ataque de 7 de outubro foi, né, organizado, teve todo o suporte do Irã, e o Hezbollah, que até o momento continua mandando mísseis para o norte de Israel. Tem gente que talvez não saiba, há aproximadamente 100 mil pessoas que estão fora de suas casas aqui em Israel, porque moram muito perto da fronteira do norte e simplesmente não há tempo hábil para você correr para qualquer lugar, então a pessoa não tem como ficar trancada o dia inteiro no abrigo, então elas estão fora de suas casas. E eles estavam lá do lado da embaixada iraniana na Síria e Israel teve a oportunidade e eliminou os generais. Aí, em sequência, o Irã vem esbravejar para todo mundo, isso daqui não pode, não dá, é inaceitável. Ok. Aí o Irã faz isso, manda esse ataque, que é um ataque que foi previsível, que foi totalmente neutralizado. O que o Irã ganhou com isso? Primeiro, antes do ataque, certamente o Irã conseguiu concessões com os países. É longo no meu artigo, eu explico que tipo de concessão, por quê? Porque aí entra vários outros fatores que teria que detalhar. Agora, que mais o Irã ganha além das concessões? Primeiro, há um interesse político, um interesse militar bem imediato. Né? O interesse militar de quê? A reação de Israel, aviões, como que Israel se mexeu, como que Israel se movimentou em cima desse tipo de ataque. Tudo isso, né, você tem ali uma experiência prática do que está acontecendo. Então, há diretamente o interesse militar. Né, testar, ver o que acontece, ver como é que é a reação, ver quem vai reagir, de que maneira vão reagir e etc. Há interesse, inclusive, econômico, porque, veja, um drone, por exemplo, que o Irã manda, o custo de fabricação do drone é aproximadamente $50 mil. E para abater com o sistema mais simples que tem, que é o Iron Dome, mais barato, por assim dizer, custa já 150 mil. Então, só aí já há uma certa desigualdade. Mísseis balísticos, o custo já é muito maior. Mas há toda essa questão econômica. Lembre-se, o Irã vendeu recentemente para a Rússia 6 mil desses drones. O Irã está com esses drones à venda. Então, há todo o interesse em testar, ver o que acontece, ver como é que eles funcionam e poder mostrar, usar isso. Então, há aí esse interesse, certamente, a informação é muito valiosa para a Rússia e China, que é parceira do Irã em várias questões, então há esse interesse para a Rússia e China em cima das informações da própria situação que o Irã criou. Terceira coisa também, como vocês até mencionaram na chamada, né, Jordânia e Arábia Saudita abriram espaço aéreo para ter essa movimentação. Então aí entra toda a reação prática deles também, fala algo para o Irã, falando, bom, vamos ver aqui, desses países que fizeram aqui acordos, ou que têm relação com Israel, como que eles vão agir. Em cima de como eles vão agir, isso também vai dizer para o Irã, ok, como nós vamos agir com eles daqui para frente. Além disso tudo, coisa que eu pouco vi na mídia, na grande mídia, Israel, um pouco antes do ataque,
se retirou do sul de Gaza, se retirou de Khan Yunis, e já declarou que a entrada em Rafah vai ser adiada por tempo indeterminado. Então, isso também, esse possível conflito, também leva a essa vitória, porque o Hamas é apoiado pelo Irã. Então, aí você já tem essa... E aí você ainda tem outras 3 coisas ainda. Uma é, o Irã, pela primeira vez, joga um monte de mísseis e drones na população civil, e a conjuntura falando, eleições agora nos Estados Unidos, então uma guerra mais aberta seria um desespero para os democratas. A Europa, devido à situação com a Rússia, não quer aumentar um conflito que geraria prejuízos, geraria aumento em commodities, geraria atraso mais ainda de fornecedores, geraria mais prejuízo. A Europa não quer isso de forma alguma. A situação toda em Gaza e em Israel. Então, todo esse timing e o ataque não ter sido, vamos dizer, destrutivo, faz que Israel sofreu uma pressão imensa, está sofrendo uma pressão imensa para não retaliar. Então, se Israel não retaliar da maneira que deveria, o que vai acontecer pela primeira vez, Israel teve mísseis lançados diretamente aos civis e vai ficar quieta. Ou vai fazer alguma coisa pequena, comparável a esse tipo de ataque. Isso é outra vitória para o Irã. E isso, claro, você move, né, a janela de Overton. Agora, isso daqui passa a ser aceitável para Israel e vai dar, né, margem para um monte de coisa, para toda a propaganda anti-Israel vai aumentar mais ainda. Então, aqui, todos esses são benefícios que o Irã, tudo conquistas que esse ataque fez, que o Irã fez, esse ataque, não matou ninguém, não, mas a conquista política, o avanço do ataque foi imenso. E eu acredito que esse ataque do Irã, ele teve este objetivo. Então... Maravilha. Então, ou seja, o Irã ganhou tudo e Israel só não se fudeu. Sim, agora, a questão é... É isso no final das contas, né? A questão é o que Israel deveria fazer? Né? Perguntar para mim. Biden, eu até, Gans, queria, desculpe te interromper, pedir que o PH falasse sobre principalmente essa questão do papel dos Estados Unidos nessa jogada. Como é que você está vendo isso, PH? Bom, meus caros, tem bastante coisa para comentar também, e muitas alinhadas com o que o nosso querido Ganks falou. E Ganks, um prazer falar contigo novamente. Faz uns 2, 3 anos que não nos falamos, né? Espero que você esteja bem, meu caro. E, bom, para quem acompanha, né, o programa que nós fazemos toda quarta-feira, o América Vox, onde tratamos especificamente da política americana, ali em meados de julho e agosto, eu estava fazendo ali uma série de programas apontando um alinhamento do governo Biden com o regime teocrático do Irã, perdão. E o que estava acontecendo ali? A gente tem que olhar um prisma do governo Biden de toda a estratégia de diplomacia internacional e principalmente geopolítica americana. E quando a gente fala de geopolítica americana, a coisa expande um pouco, né? Porque os principais espaços de interesse americano é o leste europeu, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático, né? Existe uma presença militar americana em toda essa região. E toda essa estrutura ela foi alterada do que estava sendo feito na administração Trump e foi como se cortasse o fio da administração e religasse com o que estava sendo feito com Obama. E um dos pontos que estavam ali na mesa do Joe Biden era justamente o acordo nuclear do Irã. Acho que todos vocês vão lembrar daquele acordo patético que o Obama fez no apagar das luzes da sua administração, onde ele enviou 4 bilhões de dólares em espécie no avião, aquela foto com vários pallets com dinheiro em francos suíços, em dólar, em várias moedas, porque o Obama ele fez uma estratégia para que esse dinheiro não saísse de dentro dos Estados Unidos, para que não precisasse ter aprovação do Congresso americano. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês retornarem ali entre julho e agosto,
A administração do governo Biden, eles estavam fazendo vários acordos por fora com o Irã e utilizando sistemas externos para que eles não precisassem novamente da aprovação do Congresso, mais necessariamente a Câmara Baixa, né, que hoje é controlada pelos republicanos. E acho que mais ou menos umas 2 ou 3 semanas antes dos ataques de 7 de outubro em Israel, nós tivemos um descongelamento de uma quantia enorme de dinheiro do Irã, que estava represado por diversas sanções comerciais em diversos bancos europeus. E a administração Biden fez um acordo com o regime iraniano, e esse dinheiro, inclusive, ao que tudo indica, foi empregado em investimento, ou seja, financiamento de muito do que foi feito no 7 de outubro, que já estava sendo preparado já. Algumas fontes relatam aí que pelo menos 1 ano, e parecia ser tão incrível o que o Hamas estava fazendo que a inteligência israelense não, em português, claro, não botou fé que eles fariam aquilo. Então, assim, a mesma jogada que a administração Biden fez na Ucrânia, eles também fizeram, né, com Israel, ali no Oriente Médio. Ou seja, um termo que eu venho falando muito nos meus textos e nas análises e tudo mais, é que assim, a gente precisa entender que existe um país Estados Unidos, ou um país Brasil, existe uma administração que está ali no momento. Então, existem coisas que o governo quer e aquilo que o governo pode. E a gente tem que lembrar que antes de estourar, né, essa guerra entre o Hamas e aí como um proxy e Israel, estava havendo uma interferência muito grande da administração Biden e do Partido das Sombras, através da Open Society Foundation, com uma espécie de revolução colorida dentro de Israel para criar um clima para derrubar o gabinete do Netanyahu. E isso envolvendo a reforma jurídica que estava acontecendo em Israel. É tanto que, na época que houve o estopim da guerra, nós tivemos declarações de diversos membros do gabinete do Netanyahu falando que o Biden deveria lembrar que a estrela na bandeira de Israel não era a 51ª estrela na bandeira dos Estados Unidos. E o Netanyahu também fez uma declaração forte no Twitter dele, dizendo que, independente das diferenças que existiam entre o gabinete dele e a administração Biden, a relação histórica entre Israel e Estados Unidos estava acima dos dois governos. Então, foi um outro ponto. Lembrando que em 2022, o Macron chegou a sinalizar para o governo do Irã que, olha, vamos novamente refazer aqui o nosso acordo nuclear com vocês, vamos mandar mais dinheiro para vocês, mas dessa vez vocês cumpram a parte de vocês no acordo. Então, assim, esse é o primeiro ponto, respondendo sobre a questão dos Estados Unidos. Posso continuar ou vocês querem comentar algo? Perfeito. Agora sim, sobre alguns pontos que o Ganks abordou e que eu queria chamar a atenção. Essa questão da torcida que o Ganks falou no começo, ela é muito importante. Por quê? Por um lado, a gente percebe que está havendo uma crescente internacional e que isso pode sim desencadear numa guerra mais ampla. Eu não vou falar que está para acontecer a Terceira Guerra Mundial. Só que quando nós olhamos para a Segunda Guerra Mundial, não foi assim, dali aqui, dali ali, estourou a Guerra Mundial, todo mundo contra todo mundo. Nós tivemos vários precedentes antes. Tivemos a Guerra da Manchúria, né, lá no Sudeste Asiático. Nós tivemos a invasão da Etiópia pela Itália. Nós tivemos a Guerra Civil Espanhola. Tivemos, né, a questão dos Sudetos na Tchecoslováquia. Tivemos a questão da Polônia, que é colocado como marco temporal do início da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, diversos conflitos começaram a acontecer simultaneamente, é o que a gente está assistindo agora. Então, nós temos uma guerra que está meio que em stand-by na Geórgia, protagonizada pela Rússia, uma guerra ativa entre Rússia e Ucrânia, vários golpes de estados que estão sendo promovidos e financiados pelo Kremlin ali na região do Sahel, na África subsaariana, né, 3 golpes de estado nos últimos 3 anos. Nós temos aí ainda a questão envolvendo o Hamas e Israel, e isso tem uma ligação direta também com o Kremlin. E o que a gente tem que levar em consideração nessa questão financeira que o Ganks falou?
Israel conseguiu mostrar que tem um poder de defesa importante. Porém, isso não foi feito sozinho. Houve cooperação de inteligência de países como a Arábia Saudita, eu vou comentar sobre isso. Nós tivemos a Jordânia abrindo o espaço aéreo para Israel interceptar. Há relatórios que dizem que a própria defesa aérea da Jordânia derrubou alguns mísseis e alguns drones também, tá? E teria tido uma participação efetiva da Jordânia. O Reino Unido enviou caças que estavam no Chipre para o território e não foi o suficiente. Depois, outros caças foram destacados da ilha da Grã-Bretanha, também para a região. Houve uma cooperação de inteligência da CIA, financiamento por parte dos Estados Unidos e envio de armas pelos Estados Unidos também. Por que é importante ressaltar isso? Israel não teve nenhuma baixa civil, isso é ótimo. O território de Israel ele não sofreu danos, isso também é muito bom. Porém, o custo da operação em uma única noite foi de $1 bilhão. $1 bilhão esse custo. Agora, vamos imaginar pegando os dados que o Ganks trouxe de custo de armas que estariam sendo despejadas. Quanto tempo Israel e seus aliados conseguiriam barrar uma saturação de ataques por uma semana? 7 bilhões? Por um mês, 30 bilhões é um número muito expressivo. E o que... Aí, eu vou agora eu trago a minha análise. Isso, PH, só falando de ataque aéreo, não estamos falando de ataque terrestre, marinha, etc., marítimo, só falando de ataque aéreo, né? Exatamente. E ainda porque Israel neutralizou algumas posições no Líbano, no norte do território israelense.